Bom dia, amigos ouvintes. Estamos gravando a nova live e qual ontem falamos acerca de várias energias e que está em todas as coisas, né? E no ar, nas plantas, na terra, nas águas, e tudo já tem a sua composição adequada. Tanto é que se as pessoas, principalmente os estudiosos, com a descoberta que tem feito numa planta, numa qualidade de terra, numa qualidade de água, eles estivessem passando isso pela ciência que vai descobrindo a todas as pessoas, poucos ficariam doentes. Poucos. Mas acontece que os maiores descobridores, até mesmo da medicina, do passado, que veio vindo, se descobrindo, o que eles fizeram até hoje foi esconder isso da população. Cada formado em qualquer área que você pensar, ele não está passando para o público algo que ele encontrou nesse campo de pesquisa. Os médicos, por exemplo, eles sabem coisa que nós não devíamos nem tê-lo em nossa casa. Eles sabem que só isso já provocaria doença. Mas simplesmente o atendimento do consultório e a receita e a causa dificilmente é passada com precisão. O que você deve fazer e o que você não deve fazer, que se formaram nisso, certo? Eles sabem o tipo de proteínas que devemos usar para tal coisa. E sabe na planta, a planta que tem essa proteína. Porque é por isso que Deus disse assim que daria as plantas como remédio. Então, o mundo é que está desinformado. Está faltando informação para o mundo. Mas isso, como eu tenho dito, são vários tipos de energia. No meio delas tem aquela boa e tem aquela má. Porque tudo é dois, viu? E aí, você estando desinformado, às vezes você já tem algo que está doente em algum órgão, está provocando, e que você não devia comer tal coisa, porque a substância que há naquela alimentação não é compatível com o que você precisa para se livrar de algo. E aí vem a causa que uma pessoa pode segurar até parando de tomar remédio. Aí chega. Porque se você para de tomar
um tipo de remédio que futuramente vai fazer que usar o linguajar rústico que tenho, apodrecer os seus ossos mais tarde, enfraquecê-los, uma artrose, uma artrite, é tanta coisa. E você não tomando esse remédio, pelo menos você sentiria muita dor antes de arrumar uma alternativa, mas você não provocaria esse mal que é um dos piores que existe. Porque depois, em certo grau, ele não tem mais cura. Não existe mais cura. Morrer tentando viver, fugindo de certos medicamentos, é melhor do que morrer tomando medicamento que você sabe que um dia, por ele mesmo, você vai a óbito. Ou então sofrer demais até que chega esse chamado descanso que as pessoas dizem, do óbito. Agora, fazemos uma pergunta. Por que essas energias são descobertas por uns e outros não? É porque alguém que encontrou essa energia, ele estava em busca dela, seja no material ou seja no espiritual. Ele chegaria à situação de encontrar. Aquele que busca, encontra, o que procura, acha. Tanto no espiritual como no físico, no material. Mas acontece que já por não serem ensinados desse movimento que em qualquer lugar que você pensar, existe essas energias funcionando e cada uma com um tipo de efeito. Certo? Aí, se eles fossem ensinados do começo a essa procura, vamos dar detalhe de uma, dentro do alimento, porque é mais fácil, certo? Se eles ensinassem, olha, você comendo isso, essa qualidade de coisa, você está sujeito a ficar frágil e provocar você, mais tarde, algum tipo de mal tal, certo? Essa pessoa já ia mandar a sua vida fazendo primeiro uma pergunta. Doutor, o que o senhor acha que eu devo comer que não vai me trazer esse tipo de mal? E ele passasse tipo uma receita, quando está preenchendo de aquelas drogas, aquelas coisas, você deve comer, nesse caso, isso, aquilo, isso não, isso, aquilo. Você nem precisaria do remédio. Porque eu estava passando para você, dentro da sua alimentação, a fórmula correta e especial de manter a sua saúde alimentando dessa forma. Eu já disse em várias lives o meu testemunho. Eu cheguei à situação de médicos dizer para mim, em forma de brincadeira, entre o seu sistema
de organismo, dá para falar mais do que não presta mais do que o que presta. E depois falar para parente meu que eu estava com os dias contados. Já achei quem marcou 3 dias de vida. Já achei quem falou que não tinha mais jeito e da agora a curto prazo, mas não deu detalhe. Certo? 35 comprimidos por dia. Eu tomava todos os dias. Isso se a dor não aumentasse muito e teria que tomar alguns analgésicos. Que eu já tinha guardado em casa por conta própria. Esses que compram sem receita, né? Eu sei de cor, no mínimo, porque eu usei. Alguns o médico às vezes mandou parar, mas eu fiquei com o nome na cabeça. No mínimo, eu tomei. Eu vou jogar por baixo. E não é a vida toda, não. Durante o tempo que eu tive mais enfermo, mais de 80 qualidades de remédios eu tomei durante a minha vida. Agora, imagine você, a intoxicação, a complicação, que situação ficou os meus órgãos. Porque algum remédio que eu tomei que seria para o coração, porque diziam que eu estava com uma doença chamada dilatação, o coração delatou, eu não entendo esse negócio, mas era o que eles diziam, e depois terminava vendo que eu não, talvez não estivesse entendendo patavinas nenhuma, e dizia, não, seu coração cresceu, perdeu a elasticidade, e por isso, agora uma hora a pressão é baixa, outra hora é alta, por isso que você desmaia, você tem epilepsia por causa do sei o quê, e misturou tudo aquilo na minha cabeça, e eu fiquei até famoso, de certa forma, com ironia. Eu tomei remédio que até o Elvis Presley usava continuamente, que era o chamado Valium 10. Então, eu quase morri, eu quase perdi a vida, foi de tanto tomar remédio. Que teria que ser o contrário, não era? Eu teria que ter adquirido uma saúde de ferro com esses mais de 80. Eu porque joguei por baixo, qualidade de remédio que eu tomei só durante quando as doenças me atacou mais. Não seria mais fácil ter uma medicina da seguinte forma, baseada no poder energético de cada coisa, eu estou falando no meu linguajar semi-analfabeto, né? Sei que tem pessoas importantes, formados, que está vendo que está até, eu estou falando português errado, alguma coisa assim, certo? Mas a medicina alternativa, não estou também induzindo ninguém a não ir no médico mais não, viu? Senão começa uma catástrofe aí, porque tem pessoas que vai lá no médico, ele não passa nem dieta, ou às vezes passa dieta, ou às vezes a pessoa mesmo sabe que não pode beber bebida alcoólica, toma o remédio e toma um copo de cachaça, quase que se fosse a água para ficar mais fácil de engolir o comprimido, né? Então, e aí então, a medicina alternativa, ela sempre foi e sempre será a melhor. No tempo que quase todo remédio você comprava sem receita médica, Sonrisal, Cibalena, um monte desses comprimidos, né? Melhoral,
era, era comprado em botecos. Você ia passando assim, tinha um boteco, vou comprar um comprimido que eu estou com uma dor de cabeça aqui. Passava, comprava em botecos. E os farmacêuticos, você chegava, comprava, falava que você estava sentindo, e falava, nesse rumo que você está carregando aí, eu acredito que seja o fígado. Outra hora está doendo aqui no pescoço e tal. Farmacêutico, não, nesse rumo aí é a garganta, né? E ele passava o remédio. Eu não estou difamando a medicina, não, viu? Eu estou mostrando os efeitos que era antigamente em cima das causas, que nem era com aparelhagem sofisticada para descobrir, baterias de exames e exames. Era tipo assim, como diz o provérbio, jogado no bicho. O povo era menos doente. Sabe por quê? Porque ele ia procurar remédios quando realmente ele estava precisando. E o farmacêutico, que tem responsabilidade, que trata, que passa o remédio com cuidado, ele pega muito mais experiência do que o que está estudando a doença. Sabe por quê? Porque enquanto um está estudando para ver que doença é essa, ele está descobrindo na prática o remédio que cura aquela doença. Alguns anos atrás, eu conversando com um técnico de laboratório de fabricação de remédios, e ele me falava sobre o genérico. Algo que eu ouvi, ele me pediu que nunca falasse, e que eu não vou falar, certo? Mas eu tinha sofrido 3 malárias seguidas. E eu estava muito mal, o fígado bastante inchado, e médico passava remédio, passava, e eu só ficando pior. Encheu o corpo todo, já não estava podendo mais andar, porque o impacto de pisar no chão, já a dor era imensa na região do fígado. Aí eu falei para ele, né? Eu tinha que viajar para uma cidade e ele, não sei porquê, me viu lá no ponto de ônibus ali e parou. Um fogãozinho cheio de remédio que ela ia distribuir, disse para mim, olha, eu trabalho fazendo, mas eu estou indo porque faltou quem fizesse essa entrega. Eu não dou carona para ninguém, mas eu vi você aqui, não sei porquê, você está indo para onde? Eu falei, ele disse, entra aí. Só foi eu e ele. Aí, conversando sobre remédio e tal, aí ele falou para mim, falou, olha, feito recentemente, isso já tem um punhado de anos, viu? Quer dizer que faz tempo isso. Existe, baseadamente, 525 qualidades de doenças, mas tem 525 mil qualidades de remédio. E disse para mim coisas que eu vejo com tristeza. Ele disse, entre esses, tem o que só tem a embalagem bonita, cor e sabor. Eu falei, quer dizer que essa aí não serve para nada? Ele disse, para nada. Para nada. Olha, ele me falou coisa absurda. Coisa absurda. Coisa que dá para a gente perder totalmente a fé em qualquer que seja o remédio. Apesar que tem remédio, sim. No meio dessa bola toda, tem remédio que cura, viu, gente? E não estou incentivando vocês a parar de ir ao médico, não. Eu estou contando a minha experiência e mostrando que naquele tempo que o farmacêutico te atendia e não tinha
esse dizer, não tome remédio sem receita médica. Não existia isso também. Isso era raro se ouvir isso. Ou nem eu nunca ouvi naquela época. Nesse mesmo tempo, ninguém sabia o que era diabetes, colesterol alto, triglicérido, era gastrite até que tinha, já na época, né? Mas não tinha. Falar de uma pessoa sofrer da coluna era raro, certo? Só se fosse acidentado. Essas doenças que vocês vê falando hoje, olha, a gente não tem nem... Tem doença que está faltando o nome, eles estão ser criativos até para dar nome às doenças. E você sabe de onde é que ela está vindo? A falta daqueles farmacêuticos que se formava dentro da responsabilidade, passando o remédio, ele via novamente aquela pessoa, a pessoa dizia para ele que foi curado com aquele remédio, ele anotava, certo? Ou não tinha valido nada, e ele, vendo os 3 ou 4 que tomou, ele já sabia que aquele ali não adiantava, ele era um especialista. E outra coisa, as mães da gente, as nossas mães na época, elas marcavam o que devíamos comer, o horário. Não coma muito tarde, à noite. A janta sempre era 4:30 da tarde, à noite era um pouquinho de leite, um chazinho. Porque você não pode dormir, e usava rusticamente, de barriga cheia. Ela não sabia que os órgãos têm certas dificuldades quando estamos dormindo para continuar o seu trabalho de digestão. Pode até provocar uma parada estomacal, um negócio assim. Não sei se estou falando certo. No seu organismo vai ter qualquer problema. E eles não sabiam, eles não tinham formado para médico. Mas falava isso. Não coma bebendo água. Hoje um copo d'água em cima de refrigerante e comendo. Onde estão os médicos, a nossa medicina, que não bate mais forte acerca disso? Às vezes alguns falam e outros não. E aí a pessoa vai comendo e vai bebendo refrigerantes, que é um veneno, é acidulante, é conservante, podendo provocar câncer e tal, e ele fazendo um inferno do estômago, o qual, para poder o organismo pegar as proteínas, ou mesmo até no trabalho da digestão, no meio daquele tanque de água, aquela lavagem, estou usando grosseiramente, vai dificultar, vai aumentar o trabalho dos seus órgãos para poder fazer a digestão dessa comida. E principalmente os amantes de carne. A carne, na normalidade, ela não faz digestão, ela apodrece dentro da pessoa. Pode notar que até quem come muita carne, até a fezes dele, se ele prestar atenção, ele vai ver que ela dá uma massa mais grossa e escura, porque ela não fez a digestão perfeita. Além de não falarmos do trabalho que o intestino grosso vai ter para
transformar esse produto que esse alimento ingeriu. E essa seria uma alternativa que você pode tomar na sua casa. Você tem que saber que a comida que você está comendo na hora, se você quiser ter saúde, você vai ter que usar a seguinte forma. Tem gente que acha bonito ver uma mesa repleta aí até com 20 qualidades de alimentos. Ele faz isso. E diz mais, para comer com os olhos. Eu nunca vi os olhos comendo nada, né? E se eu ver, eu vou ficar com muito medo. Mas a pessoa não pode passar de 3 ou 4 qualidades de alimento ao mesmo tempo. Se você come no almoço de um jeito, você pode comer do mesmo jeito na janta, mas a mesma quantidade, ou mudar a qualidade. Porque você tem noção. Porque se não for assim, tudo é mentira. Se cada alimento que você tiver se alimentando naquela hora, ele tem as suas propriedades. Que alguma das propriedades de um com o outro não faz bem. A minha mãe, sem entender de nada, ela falava assim, a gente gostava muito de manga verde com sal. Criança. Quando ela via nós comendo uma manga verde daquela com sal, ela até que não dizia nada. Porque o sal ainda era sal. É daquele que o boi come. Sal. Não é essa outra, desculpa a palavra, a expressão, essa outra porcaria refinada que vem para vender por aí, esses iodatados aí, que vai matando a pessoa lentamente, certo? Era aquele sal que podia ser usado. Então ela deixava nós comer, chupar limão com sal e tal, mas ela já avisava, quando a gente ia, às vezes, criança, eu vou tomar um copo de leite. Aí dizia nem pensar. Leite com manga verde faz mal. Pode ser até uma brincadeira, né? Aos estudiosos de hoje, né? Não faz mal nada. Superstição. Superstição, mas você chegava numa casa, às vezes tinha 8 pessoas, 10 não tinha um doente. Hoje você passa numa casa, se tiver 2, ou os 2 estão doentes, ou pelo menos um. Não tem mais não, para falar a verdade, vamos radicalizar. Você não passa mais em nenhuma casa que alguém ali dentro não sofra alguma coisa, pelo menos uma dor de cabeça. Quer dizer, então, que o crescimento da medicina não cresceu, decresceu. Porque se tivesse crescido tanto, as doenças estavam menos. E quanto mais estão arrumando aparelhos que faz não sei o quê, até robôs que faz cirurgias e tal, mais doente o povo está ficando. A população adoeceu em massa. Hoje se gasta muito mais com remédio do que com a própria alimentação. Toma uma decisão, amigo ouvinte. Vai mais para o verde. Mais folhas, verduras, legumes, peixe, ovos. Ovos em grande quantidade, certo? O mais que você puder. Está tudo caro, eu sei. Tira da sua panela definitivamente óleo de soja de qualquer tranqueira. A mentira é tão grande que tem óleo de arroz para vender. Onde você encontra óleo em arroz? Por favor. Óleo de milho. Engraçado, né? Que coisa. Afaste dessas coisas. Se você pudesse temperar a sua comida só com azeite
virgem de oliva, extra virgem, você ia ver o que ia virar a sua saúde. Eu tenho 71 anos. Será que eu acho algum aí que tem 18, 19 para apostar uma corrida comigo? Eu sei que vou perder. Mas eu não fujo da raia, não. Eu topo. Certo? Manda um pegar um saco aí de cimento aí para ver a gimura que lá pronta. Pergunta quantos anos tem. 18, 19. Eu tenho 71. Eu não vou fazer essa estupidez, porque eu já fiz ela muitas vezes. Pegar 2 sacos de cimento. 100 quilos. Mas depois eu descobri que eu sou de carne e osso. Por isso, eu estou prestando muita atenção no que eu estou comendo. Para evitar de eu ter que ir comer comprimido. Como eu, antes de entender, eu comia. Então, prezado amigo, isso eu não tenho nada a ver com a vida das pessoas. O que eu tenho é só carinho. E fazer que você seja uma pessoa com saúde. Assim como eu adquiri saúde quando os médicos apostou o dia de eu morrer. Mentiram-se. Mentiram. E tira da cabeça que alguém faz que alguém viva ou que ele morra. Que tudo tem horário marcado e quem domina essa área é Deus. Prezado ouvinte, eu te peço deixar o like, compartilhe, inscreva no canal. Você estará me ajudando, me dando força para mim permanecer no ar com esse canal no YouTube. Senhor, meu Pai, eu agradeço ao Senhor e os santos anjos por tudo que o Senhor tem feito por mim, a minha saúde, a maneira da minha vida, o meu lar. O Senhor tem controlado tudo na minha vida. Meu Deus, eu peço que visite os meus ouvintes através dos seus santos anjos e que eles possam, Senhor, ter força contra as enfermidades e que os seus negócios dê certo, que esteja paz entre a sua casa e os seus amigos. Meu Deus, não nos deixe nem um pouco longe do Senhor, porque o Senhor já habita em nós, mas a maneira de crer é que o Senhor está muito longe. É assim que o Senhor é visto por todos, ou quase todos. Mas nós nos entregamos nas tuas mãos, sabendo que o Senhor está aqui, está em todos os lugares. O que pedimos a nós, pedimos a toda a terra, Senhor. E que possamos ter força para fazer o que é certo. Em nome de nosso Senhor Jesus, assim seja. Agradecemos, Senhor, acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.